Olá, meus amados irmãos em Cristo, a paz de Jesus, o amor de Maria. Vamos dar continuidade aos nossos estudos do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, sempre clamando a presença do Espírito Santo aqui conosco e de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e dai-nos sempre a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, possamos sempre firmes crer. Amém. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz do céu, ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura e guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus Pai, ao Filho sumo bem, com o seu divino Espírito, agora e para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a gente segue aqui no artigo 5º para encerrarmos esse segundo capítulo. Artigo 5º. É-nos muito difícil conservar a graça e os tesouros recebidos de Deus. Verso 87, quinta verdade. É muito difícil, atendendo à nossa fraqueza e fragilidade, conservar em nós as graças e os tesouros recebidos de Deus. Porque temos este tesouro mais valioso que o céu e a terra em vasos frágeis, num corpo corruptível, numa alma fraca e inconstante que por nada se perturba e abate. O nosso corpo é muito fraco, a nossa alma é muito inconstante, né? O nosso corpo é corruptível e por nada se perturba e abate. Por quê? Por que é difícil, tá? Por que é difícil, atendendo às nossas fraquezas e fragilidades, conservar em nós as graças e os tesouros recebidos de Deus? Por que é difícil a gente conservar essas graças? Segundo motivo, porque os demônios, que são ladrões muito finos, querem apanhar-nos de improviso para nos roubar e nos despojar. Para isso, espreitam noite e dia o momento favorável para roubar a nossa graça. Rondam incessantemente prontos para nos devorar e nos arrebatar num só momento. Por um único pecado, tudo que ganhamos em graça e méritos durante muitos anos. Então a gente pode passar anos batalhando para conseguir uma graça. E muitas vezes, por um pecado que a gente comete, a gente perde tudo isso que ganhamos de nosso Deus. A sua malícia do demônio, a sua experiência, as suas astúcias e o seu número, devem nos fazer temer imensamente esta infelicidade. Já outras pessoas, mais cheias de graça, mais ricas de virtudes, mais fundadas na experiência e elevadas em santidade, foram surpreendidas, roubadas e, lamentavelmente, despojadas. Se estas pessoas mais santas que nós já foram pegas de surpresa, né?
e tendo as suas virtudes roubadas e perdidas, o que dirá de nós, né? Quantos cedros do Líbano, quantas estrelas do firmamento não têm se visto cair miseravelmente e em pouco tempo perder toda a sua elevação e claridade? Da onde proveio esta estranha mudança? O que faltou não foi a graça. O que faltou não foi a graça, que não falta a ninguém. Foi a humildade. O que faltou... Bora marcar isso aqui, gente. Da onde proveio essa estranha mudança? Da falta de humildade. Da onde veio essa estranha mudança desses cedros do Líbano, né? Que eram tão cheios de virtude. O que faltou não foi a graça. O que faltou não foi a graça, que não falta a ninguém. Foi a humildade. Julgaram-se mais fortes e mais capazes do que eram. Julgaram que podiam guardar os seus tesouros. Fiaram-se e apoiaram-se em si mesma. Olha o erro que eles cometeram. Continua marcando aí para a gente não cometer o mesmo erro. O que faltou foi a falta de humildade. Eles julgaram-se mais fortes e mais capazes do que eles eram. Eles julgaram que podiam guardar os seus tesouros. Eles fiaram-se, apoiaram-se em si mesma e acharam a sua casa bastante segura e os seus cofres bastante fortes para guardar o precioso tesouro da graça, que é o tesouro mais precioso que a gente pode ter. É o tesouro da graça que vem de Deus. Foi por causa desta confiança não apercebida que tinham em si, embora lhes parecesse que se apoiavam unicamente na graça de Deus. Foi por causa desta confiança não apercebida que tinham de si, que o Senhor infinitamente justo permitiu que fossem roubados e abandonados a si mesmo. Foi por causa desta confiança. Eles nem percebiam que eles tinham essa confiança tão grande em si mesma, que Deus, nosso Senhor infinitamente justo, permitiu que fossem roubados e abandonados a si mesmo. Se tivessem conhecido a admirável devoção que eu vou expor. E qual é esta devoção? É essa que a gente vai estudar, né? Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Se tivessem conhecido a admirável devoção que eu vou expor, teriam confiado seu tesouro a uma Virgem poderosa e fiel, que teria guardado como seu, considerando isto como um dever de justiça. Então, aqui que a gente já começa a entender, a partir disso daqui, que quando a gente se entrega totalmente a Jesus por Maria, nesta consagração, todas as graças que nós recebemos de Deus, nós entregamos diretamente nas mãos de Nossa Senhora. Não fica nada conosco. Os nossos méritos, as nossas boas obras, as graças que recebemos de Deus, nada fica na nossa conta. Tudo é entregue para Nossa Senhora e ela vai administrar, mas isso a gente vai ver logo à frente, tá? E é disso aqui que ele já está dando assim uma pincelada para nós. Se tivessem conhecido quem? Esses santos que perderam a graça de Deus, que perderam os seus tesouros. Se eles tivessem conhecido a admirável devoção que eu vou expor, teriam confiado o seu tesouro a uma Virgem poderosa e fiel, que o teria guardado como seu, considerando isto como um dever de justiça. Verso 89. Por que é tão difícil, né? Conservar em nós as graças de Deus e os tesouros recebidos dele. É difícil perseverar, porque é difícil perseverar na justiça por causa da estranha corrupção do mundo. Ele está presente, tão corrompido, que se torna quase inevitável serem os corações religiosos manchados, se não pela sua lama, ao menos pela poeira. Assim, é quase um milagre conservar-se alguém firme no meio desta torrente impetuosa, sem ser arrastado. É quase um milagre conservar-se alguém firme no meio desta torrente impetuosa, sem ser arrastado.
andar neste mar tormentoso sem ser submergido ou pilhado pelos piratas e corsários, respirar este ar empestado sem lhes sentir as más consequências. É a Virgem, a única sempre fiel sobre a qual a serpente jamais teve poder, que faz este milagre a favor daqueles e daquelas que a servem da melhor maneira. Então, aqui o terceiro motivo, porque é difícil perseverar na justiça por causa da estranha corrupção do mundo. Ele está presentemente tão corrompido que se torna quase inevitável serem os corações religiosos manchados. Se torna quase inevitável serem os corações religiosos manchados. Então, o coração, por mais religioso que seja, porque a gente vive num mundo tão estranhamente cheio de corrupção, né? O nosso coração, por mais religioso que seja, sempre está manchado, se não pela lama, ao menos pela poeira. Assim, é quase um milagre conservar alguém firme no meio desta torrente impetuosa, desta lama, dessa poeira, né? Sem ser arrastado. Andar neste mar tormentuoso, né? Neste mundo tão cheio de pecado, sem ser submergido ou pilhado pelos piratas e corsários. Respirar este ar empestado sem lhe sentir as más consequências. Esse ar em que vivemos, né? Tão cheio de pecado, tão pecaminoso. Então é quase difícil a gente respirar sem ser corrompido. E aí a gente finaliza aqui com essa linda frase. É a Virgem Santíssima, nossa Mãe e Rainha, a única sempre fiel, sobre o qual a serpente jamais teve poder, desde o Gênesis até o Apocalipse, desde o início até o fim dos tempos. A serpente jamais teve poder sobre ela. Quem faz este milagre a favor daqueles e daquelas que a servem da melhor maneira. E é a ela que nós queremos nos consagrar para sermos assim totalmente do nosso medianeiro, nosso Senhor Jesus Cristo, e chegarmos um dia à glória de Deus Pai, através dela, que é a primeiro degrau, e depois através de Jesus Cristo, nosso segundo degrau, para assim chegarmos a Deus nosso Pai, que é o nosso terceiro degrau. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.